na sua vida. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo, aleluia, que fale ao seu coração. Que não seja aquilo que tu quer ouvir, mas seja aquilo que Ele já direcionou para a sua vida aqui nessa tarde. Que o Senhor faça com que a voz dEle penetre na divisão da sua alma. Que os seus ouvidos e o seu coração possam estar sensíveis e atentos àquilo que Ele tem para falar contigo, para que Ele tem para falar comigo. Aleluias. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia então em 1 Reis. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17, o verso 9. 1 Reis. Glória a Deus, bendito e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas o verso 8 e o verso 9 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Apenas até aqui. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor. Porque a Bíblia fala que se não fosse as misericórdias dele, nós já seríamos, ou já teríamos sido consumidos. Mas há uma graça divina que é derramada sobre nós, que nos faz prosseguir na caminhada, na jornada, que não é fácil. Nós olhamos muitas das vezes a circunstância, e muitas das vezes nós esquecemos que aquela circunstância é difícil no momento, mas ela nos leva a um processo onde nós vamos chegar no propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas. Aqui a história nos conta, no capítulo 17, vai nos falar sobre que Israel, eu quero que os irmãos entendam, então eu vou voltar um pouco mais atrás. Fala que Israel viveu sobre domínios de reis que foram tementes ao Senhor, foram reis bons, foram reis que ouvia, que era sensível à voz do Senhor e fazia conforme o Senhor lhe mandava. Mas houve uma época que surgiu reis que desagradaram ao Senhor, que não seguia os mandamentos do Senhor. Havia reis sobre Israel que tinha se esquecido de tudo quanto Jesus, que o nosso Deus já tinha feito. Todos os milagres, todos os prodígios, tudo que já tinha acontecido. E houve reis que foram idólatras, adoraram a outros deuses, induziram a nação israelita a adorar também a outros deuses, a estátuas, a prostituir o seu coração com falsos deuses. E isso cheirava mal nas narinas de Deus. E a Bíblia vai nos falar sobre um rei por nome Acabe, que se tornou rei de Israel e que reinou durante 22 anos em Israel, em Samaria. E a Bíblia também fala no capítulo 17, lá no início, no final do capítulo 18 para o início do 17, fala que Acabe foi um rei tão mau, tão perverso, tão indigno, tão podre nas narinas do Senhor, que ele fez tudo quanto era mal aos olhos de Deus e mais um pouco, mais do que todos os reis. Ele cheirava mal nas narinas do Senhor, mais do que todos. Para completar ainda, ele vai até uma cidade chamada Sidom, e lá um rei por nome Etibaal pega a filha deste rei, chamada Jezebel, e casa-se com ela. E ela traz então os deuses da sua terra para dentro da casa do rei Acabe. E ali o rei Acabe deixa aquela mulher dominar sobre ele, esquecendo que havia um Deus no céu todo-poderoso. Deus levantou o profeta
ouvidos ao que Deus falava. Então Deus vai e levanta um profeta, que se chama Elias. E Elias chega até o rei Acabe e fala assim, no capítulo 17, no verso 1, diz assim: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Primeiro ele exalta o Senhor, ele fala, existe só um Deus e ele vive. Baal aqui não domina nada e não ninguém. Há um Deus que vive o Senhor, e ele é Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias ali mostrava que ele era uma presença singular, viva, onde o Senhor Deus habitava na vida dele, e ele tinha autoridade para falar, porque ele diz aqui: segundo a minha palavra, rei Acabe, não descerá chuva sobre a terra. E eu falando com o Senhor em relação a essa questão de não haver chuva sobre a terra, durante um tempo determinado de 3 anos e meio, que Elias ali falou que não iria chover. Porque Baal, que era um Deus que eles adoravam, era um Deus que representava a fertilidade, era um Deus que representava a chuva e era um Deus que representava o trovão. Então eles adoravam essa divindade. Então Deus pega Elias, leva Elias até lá, e Elias profetiza e fala: olha, segundo a minha palavra, porque era a autoridade que ele tinha, que provinha do céu, não vai chover durante um tempo determinado, não vai cair chuva. Então ali ele já deixa bem claro: não adianta você clamar aos seus deuses estranhos, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Ali já foi feito um desafio. Então o Senhor, no momento que Elias fala essas palavras, o Senhor chama Elias e fala assim: Elias, agora sai daqui, vai para um lugar junto ao Rio Jordão, porque lá tem um ribeiro. Você vai beber água desse ribeiro, e eu vou ordenar, melhor dizendo, eu já ordenei, foi assim que o Senhor falou, a corvos que te sustente com pão e carne. Aleluias. E assim Elias foi. E assim Elias obedeceu a voz do Senhor. E ele ficou ali na beira daquele ribeiro, alimentado por Deus, tomando daquela água que o Senhor havia provido. Irmãos, Elias não ficou ali 2, 3 dias, uma semana, um mês, não. Elias ficou ali mais ou menos 1 ano e meio, sendo sustentado pelo Senhor por animais, por aves. E o Senhor falava ao meu coração: quantas vezes Deus tem trago providência do céu, de lugares impossíveis e improváveis para o povo dele, e muitos ainda não têm dado ouvido à voz dele. Aleluias. Tá difícil, eu não sei de onde vem, é improvável, mas é dali que vem o sustento. Aleluia. É dali que vem a provisão. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Elias ouviu a voz do Senhor e a ordem já tinha dado. Olha, Elias, eu já dei uma ordem. Você vai, que eu já dei uma ordem para as aves ir lá te sustentar. Irmãos, não faltava. Não faltava. A porção ela vinha pela manhã. A Bíblia fala. A porção ela vinha pela manhã e a porção vinha pela noite. Aqui fala assim, ó, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Houve um sustento ali na vida de Elias durante mais ou menos 1 ano e meio, ele vivendo ali naquela situação, e o Senhor cuidando dele, e não havia chuva sobre a terra. Começou a vir o tempo de escassez. As plantações, não havia mais produção de alimento como antes. Não havia água suficiente mais para abastecer a população e dar de beber aos seus animais. Quem sobrevivia da pesca marítima já estava escasso, e eles já não sabiam mais o que fazer, de onde ia prover os alimentos deles. E eles clamavam quem? Ao Deus Baal. Manda chuva, e a chuva não vinha.
Manda trovão, pelo menos se eu ouvir um barulhinho, é sinal de que vem chuva. E nada acontecia. Porque procuravam em fontes erradas. Só há uma fonte verdadeira e é Jesus. Jesus, a fonte, a única fonte que jorra água viva para mim e para o teu coração, é Ele. E aqui a história fala que, passado esse tempo, o Senhor se apresenta a Elias e fala assim: Elias, no verso 7 do capítulo 17: e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. E aí eu falo a passagem que eu li. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai até Sarepta. Sarepta era uma cidade de aproximadamente 40 quilômetros que havia ali. Vai, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te sustente. E eu leio nessa passagem e o Senhor, Ele ministrava tão forte ao meu coração, irmãos, tão forte. Tão forte, porque Elias agora, ele sai de uma situação onde ele era alimentado por corvos, onde Deus dava para ele a porção necessária de manhã e de tarde, onde tinha água para ele beber, mas agora tudo se secou, não há mais provisão, o ribeiro se secou. Foi necessário agora o Senhor falar para ele: Elias, aqui não há mais jeito, aqui não tem mais provisão, agora levanta-te, vai até a cidade de Sarepta, que lá eu já ordenei alguém para te sustentar. Presta atenção. Tem situação na nossa vida que o Senhor prepara o escape. E nós vivemos daquele escape dias e dias e dias, e vem o sustento do Senhor, vem nos alimentando, vem nos dando força, vem tribulação, vem perseguição, vem desavença, vem perigo, e o Senhor está ali te sustentando, te dando graça, e você está rompendo, está vivendo, está indo pela fé, mas está indo. Mas chega um momento que aquilo ali acaba, e você fala: e agora? E agora o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? De onde que vai vir a provisão, a providência do Senhor? E sabe o que é interessante? Que o Senhor fala: é tempo de se levantar, ouvir a minha voz, se posicionar e ir para onde eu tenho mandado, porque a provisão aqui acabou, mas tem provisão ali. Tem provisão em outro lugar e já eu tenho te direcionado para ali. E muitas vezes você tem perguntado: será, Senhor? O Senhor tem falado, tem confirmado, Ele reconfirma, e você está: mas será? Irmãos, quantas vezes o Senhor fala conosco, Ele mostra, Ele desenha, e você está lá: mas será? Não tire esse será da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor já tem dado todos os sinais para você. Siga em frente, olha para os sinais que o Senhor tem te mostrado. Aleluias. Elias, mais uma vez, é sensível à voz do Senhor e obediente, irmãos. Para quem foi sustentado por corvos, agora ser sustentado por uma viúva, o que é mais improvável? Me fala. Os corvos ou sustentado por uma viúva? Mas a viúva também, ela não tinha nada. A viúva era desprovida do seu marido, que veio falecer, é lógico, por isso que era viúva, né? Estava vivendo sozinha com o filho, não tinha de onde tirar uma renda para sobreviver. Talvez ela tinha alguém que a ajudasse, talvez ela passava ali pela zona marítima e alguém dava peixe para ela, mas não havia mais nada disso. A escassez estava por todo Israel. Não havia chuva, não havia alimento, já não havia mais nada. Mas aqui Elias ouviu a voz do Senhor e foi. Chegando na cidade de Sarepta, eis que ele vê a mulher viúva pegando lenha. Ele viu a mulher e o Senhor me fez olhar por dois ângulos. Elias indo para encontrar a mulher, e agora a mulher indo para buscar lenha para preparar uma porção para ela e para o filho dela, porque mais à frente a Bíblia fala assim, que
mais suprimento. Agora imagina, Deus falando com a viúva: vai vir um servo meu, vai vir um profeta até você, e você vai sustentar ele. Qual será o conflito que aquela viúva viveu no momento? Mas Senhor, eu só tenho um pouco aqui agora para mim e para o meu filho. Eu não tenho de onde tirar. O que vai ser de mim e do meu filho, Senhor? E o Senhor falando para ela: vai, obedece a minha voz. Seja sensível, deixa que eu cuido de tudo. Deixa que eu resolvo tudo. Tudo está no meu controle, tudo está na minha mão. A viúva então vai, obedece, vai buscar lenha para fazer um pouco ali para ela e para o filho. E se encontra com o profeta no meio do caminho. E o profeta chega nela e fala assim: eu quero ler para você. Ele fala assim, ó, no verso 10. Então ele se levantou e foi até Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço a ti um bocado de água numa vasilha. Ele estava com sede. Ele tinha caminhado, quem sabe no meio do trajeto, a água acabou. Então ele estava com muita sede. Primeira mão ele fala para ela: olha, me traz um pouquinho de água. Ela corre lá para buscar água para o profeta. E ele fala assim: e indo ela buscar, ele chamou e disse a ela: traza-me agora também um bocado de pão na tua mão. E ela fala assim, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela já tinha decretado a falência na vida dela. Ela já tinha se colocado numa posição que não tinha mais jeito. Ela já tinha colocado ali: olha, meu filho, nós vamos ser sustentados só por esse pouco. Depois desses dias à frente, nós vamos morrer à míngua. Porque eles não iriam comer e morrer no outro dia. Não era assim. Imagina ela ir morrendo aos poucos. Imagina ela ir morrendo de sede aos poucos. Ela ir morrendo porque não tinha alimento. Ela ia definhando até chegar o dia em que não haveria mais vida nela e nem no filho dela. Ela tinha decretado sobre ela ali a falência. Aleluia. Mas Deus mandou o socorro do céu. Deus mandou um profeta vivo e cheio de vida para profetizar sobre a vida daquela mulher. Aleluia. Deus envia ali no momento o recurso certo, na hora certa. Aleluia. E o nome dele ser glorificado. E aqui ele fala para ela assim: olha, mulher, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Mas olha, faz para mim primeiro. É engraçado isso, não é, irmãos? Ele escuta tudo que a mulher falou. Eu penso que a mulher deve ter parado e falado assim: esse profeta não está bem do juízo. Eu acabei de falar para ele que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pão, irmã Franciele. Vou comer, eu e meu filho. Gente, vai morrer. Aí ele chega, vamos usar o termo que a gente usa no Brasil, não sabe nem se fica. Quer que eu prepare o pão para ele primeiro comer e depois eu e meu filho a gente come? Irmãos, o Senhor, ele testa, prova a nossa fé. Não porque ele não saiba, mas é isso aqui, é nós mesmos. É o nosso caráter. Nós conhecemos quem somos nós diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da adversidade? Quem é você diante da porta fechada? Quem é você? Quem é você quando o problema bate lá na sua porta e fala assim: olha, cheguei de malicuia? Quem é você? Quem é você quando você recebe afronta? Quem é você quando alguém se levanta com calúnia? Quem é você? Que comportamento você tem? Qual é o seu comportamento diante da adversidade? Aleluias! Glorificado seja o nosso Deus. Você se prostra, você se curva, você se revolta contra o Senhor? Você se revolta contra o seu Deus? Qual que é o seu comportamento? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aquela mulher poderia ter recebido ali como uma afronta a ela e ao seu filho, porque uma viúva desprovida no meio da sociedade não tinha
resolveu obedecer à voz do profeta. E a voz do profeta, olha só. Olha Deus trazendo vida para aquele lugar, aleluia. O profeta Elias então fala: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se acabará, aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Não vai faltar, não vai faltar. Deus vai te dar graça diante da adversidade. Deus vai te fazer prosseguir. Em nome de Jesus. Diante da dificuldade, diante das calúnias, diante do levante, diante das armadilhas de Satanás, Deus trará estratégia para você. O Espírito de sabedoria se apoderará de ti e você saberá que decisão tomar, assim diz o Senhor, aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. E Ele fala: olha, não faltará, mas o faltar não é da faltar só por aquele momentinho, por aquelas horas, não. Não vai faltar. E é durante muitos dias. Sabe até quando? Até Deus começar a derramar de novo chuva sobre a terra. Porque quando Ele derramar, terá um alimento suficiente, o alimento vai brotar. As águas começarão a encher o ribeiro. O Rio Jordão vai transbordar. Ali as navegações marítimas vão trazer o peixe, vão trazer os frutos do mar suficiente e vai abastecer toda a nação, aleluia. E você, viúva, não estará desprovida, aleluia. O Senhor fala assim para ti e para mim: você não está só. Você não está só. Você pode olhar para um lado e para o outro, mas você não está só. Você não está só. E aqui fala: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela, comeu Elias e comeu a sua casa. O profeta Elias falou para ela: olha, faça para mim primeiro, depois para ti e para o teu filho. Mas sabe o que é interessante? Que quando ela se propõe a obedecer a voz do profeta, que é usada por Deus, e vai lá preparar, quando ela volta, o profeta profetiza, falando que nada vai faltar, ele não come primeiro. Aqui fala que ela comeu, que o profeta comeu e a sua casa comeu. O Senhor muitas das vezes testa a sua fé, como eu falei. E aí? E aí? Você vai questionar a autoridade que veio do Senhor, do que Ele já te ordenou fazer? Aleluia! E o Senhor me levava lá no livro de Josué, no verso 1. O Senhor falava no meu coração: irmãos, essa noite, eu falei para meu marido, essa noite eu não dormi. Essa noite foi difícil para mim dormir, porque eu deitava, o Senhor falava comigo. Eu sentava na cama, o Senhor falava comigo, e a palavra se repetia, e a palavra se repetia. E eu levantei, e a palavra no meu coração, e aquilo me consumindo. E teve uma hora que eu deitada na cama, eu falei: Senhor, Pai, tem misericórdia, porque o meu coração, ele batia tão acelerado, que parecia que ia sair pela minha boca. Eu já estava até fatigada, porque o Senhor me levou lá no livro de Josué. E o Senhor me fez decorrer lá no primeiro capítulo. No livro de Deuteronômio, lá no último capítulo de Deuteronômio, é falado lá sobre a morte de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o libertador de Israel da terra do Egito. Deus prometeu à nação israelitas que eles iam herdar a terra prometida, a terra de Canaã. Moisés, pela graça e autoridade do Senhor, conduziu aquele povo. Só que o Senhor já tinha falado a Moisés que ele ia olhar a terra, mas ele não ia entrar na terra, mas o Senhor o recolheu antes. Então ali no último capítulo de Deuteronômio, mostra que Moisés conta a história do falecimento de Moisés. E houve um lamento. Só que Deus já tinha preparado um sucessor, que era Josué. Moisés morre. A nação pranteia a morte, o luto de Moisés durante 30 dias. Durante 30 dias. A terra de Canaã estava a uma distância para que eles pudessem possuir. Mas eles param ali durante 30 dias, planteia a morte de Moisés, que era o seu líder.
Senhor me traz Josué. Josué pranteando, chorando, falando ou questionando com o Senhor: Senhor, e agora? Aleluia, Jesus. E lá no primeiro verso de Josué, o Senhor fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Josué. Levanta-te e faz esse povo caminhar para herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Vocês irão possuir por herança aquilo que eu prometi. Levanta-te, Josué. Josué, naquele momento, ele estava prostrado, porque ele estava pranteando a morte do seu líder. Alguém que ele andou lado a lado. Alguém que ele conheceu os feitos do Senhor de perto. Alguém que foi preparado para substituir Moisés. Josué agora tinha a responsabilidade de liderar um povo até a terra de Canaã. Quem sabe ali dentro do coração de Josué, ele questionava no seguinte fato: Senhor, este povo é um povo difícil. Se teu servo Moisés, que falava contigo face a face, porque lá em Deuteronômio também, no último capítulo, exalta as qualidades de Moisés, falando que ainda nunca tinha havido profeta como Moisés, nem homem que falava face a face, assim como ele falava com o Senhor. Josué estava temeroso diante da situação e de guiar aquele povo até a terra de Canaã, sim, porque a Bíblia nos mostra isso. Então o Senhor fala para ele: olha, levanta-te, vai. Mas um pouco à frente o Senhor chama. Eu quero ler para você. Eu quero ler para você, porque aqui na frente o Senhor fala assim para Josué: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, atravessa o Jordão, para herdar a terra de Canaã. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé é teu. Será dado a vocês. Então levanta. No verso 4, no verso 5: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Deus então ali anima. É assim o título da minha Bíblia diz: Deus anima a Josué. Se está falando que ele anima, é porque Josué estava desanimado. A pergunta do Senhor nessa tarde é: o que está desanimando você nessa caminhada, nessa jornada? Qual que é a dificuldade na sua vida espiritual que está te fazendo travar, que você não consegue dar um passo à frente? Ai, irmã, eu dou 2 passos à frente, eu dou 3 para trás. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. O que é que está fazendo você travar? E você não está conseguindo possuir o que Deus já determinou para a sua vida. O que é? Já foi dado uma ordenança por Jeová. Levanta-te. Ei, esforça-te. Tem bom ânimo. Que eu farei você possuir a terra, herança. Aleluias. E no verso 7 ele fala de novo: Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele dá um sacode em Josué, irmãos. Ele dá um sacode em Josué e fala: olha, Josué, chega. O momento de plantear já passou. É tempo de se levantar, de caminhar. Aleluia. Assim como houve ali a provisão e Elias permaneceu um tempo determinado, e o Senhor falou: caminha 40 quilômetros porque tem provisão lá na frente. Assim o Senhor fala para ti: levanta-te, tem bom ânimo, caminha mais um pouco porque a provisão está logo ali. Aleluia. Engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia. Esforça-te e tem muito bom ânimo. O Senhor falou assim para ele: olha, o ânimo eu te dou, mas tenha muito bom ânimo. Sabe por quê? Porque além do seu ânimo, você terá que ter ânimo para ti e para aquele que está ao seu lado. Irmãos, Deus te coloca em situações que você terá de carregar o seu irmão. Deus coloca você em diversas situações que o seu ânimo tem que ser suficiente para você e para aquele que está ao seu
ficar e você não vai morrer. Na terra do luto você não vai permanecer. O servo Moisés é morto, mas chegou o momento de você se levantar, se erguer e vai. Agora você vai se esforçar para você sair da situação de lamento. Você se esforçou, agora você vai ser forte, agora você vai ser corajoso para você permanecer, aleluia, naquilo que o Senhor te entregou, aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. E ali, meus irmãos, Josué anima todo aquele povo e ordena que aquele povo atravesse o rio Jordão para que eles pudessem possuir a terra de Canaã, aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Bendito e exaltado seja o Senhor. Deus, aleluia. E ali não foi diferente com aquela mulher, com aquela viúva. No momento de aflição, de escassez, no momento que não havia recurso, era tudo improvável, não sabia o que poderia acontecer no amanhã, mas ela resolveu confiar. Aleluia. Ela resolveu confiar num Deus que tudo pode, num Deus que tudo vê. Onde ali só havia uma aclamação por um Deus que não podia fazer nada, ela resolveu ouvir a voz de um profeta. Aleluia. Mas ainda, sabe o que me chama a atenção? Que ela ainda não estava tão convicta daquilo que Deus tinha para ela. Sabe por quê? Porque aqui no mesmo capítulo 17 vai relatar que passado alguns dias, o filho daquela mulher, ele adoece. O filho daquela mulher morre. E ela chega no profeta e fala assim, aleluia. Eu quero ler também para os irmãos. Ela fala assim para ele: então disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela vai questionar o profeta Elias: olha, a tua presença aqui na minha casa, ela trouxe vida até um determinado tempo, mas também chegou morte. Os meus pecados, a minha iniquidade, trouxe alguma memória ali para ela. Alguma coisa foi traga ali até a memória dela, que falou: eu pequei contra o Senhor, por isso que veio morte na minha casa. Então ela pergunta ao profeta: veio tu trazer morte para minha casa? Irmãos, Deus tinha acabado de livrar aquela mulher com bonança de alimento. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ali era um momento de dificuldade para aquela mulher, mas os dias de esperança que o Senhor trouxe recurso para ela. O dia de esperança que o Senhor trouxe sobre a vida daquela mulher, que ela ia morrer no dia seguinte, mas o seu filho, assim pensava ela. Mas Deus trouxe vida, e vida em abundância ali naquele lugar. Deus, aleluia. O Senhor falava no meu coração que temos memória curta diante dos feitos do Senhor. O Senhor faz, nós nos alegramos, glorificamos, testemunhamos, falamos, contamos, exaltamos, mas quando vem a maior adversidade em nossa porta, nós falamos: o Senhor aqui não está. O Senhor não está comigo. Porque se estivesse comigo, este mal não viria sobre a minha vida nem sobre os meus. Que memória, igreja, que é essa? Que memória que é essa? Aleluia! Trazei à sua memória os feitos do Senhor. Trazei, não se esqueça. Não se esqueça dos feitos que Ele tem feito a ti. Não se esqueça que no momento de doença Ele te curou. Não se esqueça que no momento de escassez Ele te proveu. Não se esqueça que a porta se fechou, mas Ele abriu outra porta. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Não se esqueça! Traga à sua memória os feitos do Senhor sobre a sua vida e glorifique a Ele no momento da adversidade. Aleluia! Aqui
coloca o menino em cima da sua cama. Ele ora ao Senhor Deus e ele pergunta ao Senhor, aleluia. E ele disse ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem eu moro afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino retornou. Ele pega o menino, desce, leva até a viúva, leva até a sua mãe e fala para a viúva: olha aí, o menino vive, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. E ali naquele momento a mulher olha para Elias e fala assim: nisto agora eu reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Você está vendo que a obra na vida daquela viúva precisava ser completa? Você entende que Deus se manifesta para ela de 2 formas? Você entende que Elias é sustentado, Elias traz vida através da palavra de Deus dentro da casa daquela mulher, trazendo alimento, bonança. Mas quando chega a morte, ele ressuscita o filho dela, porque ela precisava ser tratada aqui, ó. Reconhecer e conhecer o Senhor de pertinho. Glória a Deus. De pertinho, as dúvidas que havia nela. Enquanto uma população que tinha sido corrompida por um rei que era injusto, por um rei que negava os princípios que foi estabelecido por Deus para aquela nação. Talvez aquela viúva já estava se corrompendo também, adorando a deuses falsos, a deuses que não traria resposta nenhuma a ela. Mas quando ela vê que há escassez de chuva e que Deus, irmãos, dentre muitas pessoas, não havia só aquela mulher de viúva não. Deus escolheu ela a dedo e falou: é você que eu vou sustentar, é você que eu vou enviar, aleluias. E aquela viúva conhece de perto e reconhece o Deus vivo. Ela aprendeu ali que o Deus verdadeiro de Israel, um Deus que ela aprendeu lá na adolescência, lá na infância, não desampara os seus. Ele não desampara os seus. Glória a Deus. E eu essa noite, na hora que eu estava deitada, eu falei: Senhor. E o Senhor falava assim no meu coração, como se fosse a batida de um martelo. Ele falava: levanta-te. Fala para a minha igreja: esforça-te. Fala para a minha igreja: tenha bom ânimo. Fala para a minha igreja: não ordenei eu, seja forte e corajoso. Aleluia. Não ordenei eu, seja forte, seja corajoso. Porque você não vai morrer na terra em quem se apresenta luto. Está apresentando luto na terra? Apresenta escassez na terra? É falta de água na terra? Houve alguma morte espiritual? Levanta-te. Levanta-te. Essa é a palavra do Senhor para ti. Levanta-te, seja forte, seja corajoso. Porque o que Ele determinou para ti já foi determinado. Ele não volta atrás. Cabe você. Cabe você se levantar e tomar posse e falar: Senhor, eu vou. Senhor, eis-me aqui. Assim como Josué se levantou, animou aquele povo e falou: passemos o Rio Jordão, vem. Vamos passar o Rio Jordão. Vamos passar o Rio Jordão, porque nós vamos possuir uma terra por herança. Levanta. Aquele que está em pranto não terá mais pranto. Aquele que está em luto não terá mais luto. Aquele que está com problemas impossíveis será solucionado por um Deus que tudo vê. Não há causa impossível para o seu Deus. Não há causa impossível para o seu Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Aquela mulher conheceu um Deus que outrora ela não conhecia. Ela conheceu um Deus que se manifestou de 2 maneiras diferentes dentro da sua casa.
coloque sobre os seus pés. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida na autoridade do Senhor. Que o tempo é hoje. Escute, presta atenção. O tempo é hoje, não é amanhã, é agora. Que o Senhor derramará sobre ti, dará estratégia com sabedoria para você tomar decisões por esses dias. Aleluias. Haverá sinais do céu sobre a sua vida e você saberá que o Senhor Deus se manifestou aqui neste lugar. O Senhor Deus, aleluias, fala sobre ti nesta tarde, dizendo: tenho eu já preparado o caminho. Tenho eu já preparado o caminho. Porém, se levante. Se levante. Tenho eu preparado o caminho. Já tenho eu falado contigo. Então levante. Levante, esforça-te, demônio, mulher. Porque tenho eu operado através de ti em ambiente desfavorável. E não ambiente desfavorável, então hoje é parte de ti. Olha, através de ti eu farei e te usarei para pessoas grandes. Senhor, eu não sou capaz, você é, porque nessa tarde eu deixo sobre ti o espírito de sabedoria. O saberás o que falar. Sou eu, Deus, que cuido dos teus.